ilustres que compareceram. É uma tremenda responsabilidade para mim, mas eu espero tentar representar bem a tradição dos serviços de aconselhamento genético do Instituto de Biociências. Não é fácil organizar uma hora de trabalho em cima, os tópicos são muitos, eu vou dar uma pincelada em algumas questões da genética humana, tá? Eu sei que vou ser rápida e superficial em alguns assuntos, mas a gente pode depois, na hora da discussão e das perguntas, se aprofundar em alguns tópicos, né? Então, eu vou tentar ser generalista. Eu vou tentar compartilhar a minha tela. E o João vai me dizer, o João e a Cida vão dizer se está tudo certo. E eu queria saber se apareceu o meu slide. Apareceu, ainda não. Vou crescê-lo, está no modo de apresentação. Perfeito, perfeito. Tá bom. E aí, João, começamos? Claro, já está gravando. Então tá bom. Então vou falar quem eu sou, né? Meu nome é Regina Célia Mingroni Neto, eu sou docente do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva aqui do Instituto de Biociências da USP há 25 anos. A minha formação, mestrado e doutorado todo foi voltado para a genética humana, para a genética das doenças humanas, e desde o período do doutorado, por meio de estágios, e depois da atividade profissional, eu tive a chance de praticar atividades relacionadas a aconselhamento genético das famílias que nos procuram aqui no Instituto de Biociências da USP. Minhas pesquisas se concentraram mais recentemente em surdez hereditária nos últimos anos, mas eu também tive passagens por aconselhamento genético de outras condições, de outras doenças hereditárias. Então, queria explicar, primeiro, vou dar um histórico do aconselhamento genético aqui no Instituto de Biociência, depois dar algumas definições e conceitos que acho que são úteis para a nossa conversa. Muito bem, quem conhece o Instituto de Biociências e talvez quem não conheça, talvez tenha reparado que existe um pequeno edifício ao lado do edifício principal do André Day Filhos, do Instituto de Biociências, né, um dos dois principais. Existe um edifício mais novo, construído no ano de 2000, e ele ganha hoje o nome de, ele abriga hoje o Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Célula-Tronco aqui de São Paulo. Na verdade, isso é o desdobramento de iniciativas muito antigas, digamos assim, de serviços ligados a aconselhamento genético que começam no Instituto de Biociências há muito tempo. Hoje, o nosso centro, ele inclui, além de uma série de laboratórios com equipamentos sofisticados para prestação de serviços de exames genéticos à população, também conta com uma série de salas, ambulatórios, sala de espera para atender indivíduos e famílias das pessoas com doenças genéticas que buscam o centro procurando exames ou serviços de aconselhamento genético. No entanto, essa atividade do IB, ela é muito antiga. Ela remonta mais ou menos entre 1967 e 1968 a dois geneticistas importantes no início dessa atividade. O professor Dr. Oswaldo Frota Pessoa, ele era médico e também era biólogo. O professor Pedro Henrique Saldanha, que era biólogo e psicólogo. Eles foram pessoas que, depois de ter, principalmente o Dr. Frota Pessoa, depois de ir aos Estados Unidos e estudar a genética humana que estava florescendo nesse momento, resolvem trazer para o Brasil e conciliar com a pesquisa de genética humana o oferecimento à população de consultas, de sessões de orientação relacionadas às doenças genéticas, fazendo uma prestação de serviço que estava, em grande parte, encadeada com as linhas de pesquisa em genética humana que estavam nascendo aqui no Instituto nesse mesmo período. Dr. Oswaldo Frota Pessoa orientou vários outros professores, vários se tornaram docentes do IB, o professor Pedro Saldanha foi orientador da professora Célia Koifman, que está aí nos assistindo, e desses orientados, desses dois professores, cresce essa atividade,
e fundam-se laboratórios voltados para pesquisa e aconselhamento genético. Então, por exemplo, o professor Oswaldo Frota Pessoa dirigiu o Laboratório de Genética Humana, um nome que a gente até hoje ainda usa, e o professor Saldanha geriu a Unidade de Aconselhamento Genético, nome que existe até hoje. O professor Oswaldo Frota Pessoa, dentre os seus orientados, ele formou a professora Maiana Zatz, que expandiu enormemente a atividade de aconselhamento genético voltado para as distrofias musculares. Então, ela cria um laboratório que, transitoriamente, ficou chamado de laboratório de miopatias, mas quando chegamos por volta do ano de 2000, um pouco antes, na verdade, a professora Maiana Zatz tomou a iniciativa de coordenar iniciativas de pedido de recurso financeiro de grande porte, principalmente para o CNPq e para a FAPESP. Então, numa primeira iniciativa, ela reúne todos os docentes pesquisadores de genética humana do IB e faz uma solicitação ao CNPq num programa chamado Pronex, e a seguir ela encabeça uma solicitação de um pedido de financiamento do modelo CEPID-FAPESP, que é um Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão. Com essas verbas, foi possível construir esse edifício que eu mostrei para vocês, foi possível rechear esse edifício com equipamentos de análise genética muito sofisticados e fazer a manutenção dessas verbas de pesquisa há 20 anos, tá? E esse programa CEPID-FAPESP tem sido periodicamente renovado, e o nome inicial da proposta, que era Centro de Estudos do Genoma Humano, passou a ser Centro de Pesquisa sobre o Genoma e Célula-Tronco, porque também cresce dentro do grupo a quantidade de pesquisadores e alunos que passam a usar as células-tronco, tanto no sentido de compreender os mecanismos moleculares das doenças genéticas, como também para desenvolver possíveis terapias para as doenças genéticas. Então, é assim que surge esse centro, que está localizado no Instituto de Biociências e que presta uma série de serviços de exames genéticos e de aconselhamento genético. Muito bem. Agora, vamos explicar o que é aconselhamento genético, né? Tem várias definições, essa eu diria que é uma definição resumida. A gente poderia dizer que é um processo de orientação, ou mesmo de educação, que diz respeito ao diagnóstico, o impacto e os riscos de que ocorram, que se repitam doenças genéticas na família. Tem muitos conceitos, se escreve muito sobre isso, mas a definição mais repetida, mais cantada em prosa e verso em todos os artigos, sem dúvida, é a definição da Sociedade Americana de Genética Humana, proposta em 1975 por um comitê de aconselhamento genético dessa mesma sociedade científica. Então, eu pus nesse slide, vou ler com vocês, o que é que a Sociedade Americana de Genética Humana define como sendo aconselhamento genético. Então, ela explica que é um processo de comunicação que visa abordar problemas humanos relacionados com a ocorrência e a recorrência das doenças genéticas de uma família. Nesse processo, o profissional de saúde devidamente treinado, ele vai procurar dar apoio à família, no sentido de que compreendam os fatos médicos, como diagnóstico, evolução da doença, tratamentos disponíveis, que eles compreendam, acima de tudo, de que modo que a hereditariedade explica, contribui para a origem da doença que tem na família, e que eles compreendam os riscos de ocorrência ou de repetição da doença na família. Procura-se tentar ajudar a compreender todas as alternativas possíveis para se enfrentar aos problemas relacionados à doença genética na família e apoiar a família no sentido de que ela venha escolher uma ação apropriada em vista de seus padrões de cunho ético, religiosos, culturais. O objetivo também é ajudar a família a se adaptar à presença da doença ou ao impacto do risco, de saber que existe um risco de repetição da doença na família. Muito bem. Tendo em vista esse conceito, eu acho que a gente já pode fazer uma pergunta que eu acho que é frequentemente feita. Aconselhamento genético é para todo mundo? Todo mundo precisa disso? Todo casal que seja interessado em se reproduzir deve buscar? E a resposta é não, na verdade não. Deve-se recomendar que se procure o aconselhamento genético, na verdade é um conjunto específico de pessoas ou famílias
que por algum motivo tem uma possibilidade de ter um risco de ocorrer uma doença genética na sua família que é superior ao da população geral, tá? Existe um risco pequeno para todo mundo da população de que tenha um filho, um descendente com doença, mas deve ser encaminhados para serviço de aconselhamento genético quando você suspeita que tem uma probabilidade aumentada de haver uma doença genética na família. Então, eu vou dar como exemplo alguns dos casos que deveriam ser encaminhados para esse tipo de serviço. O primeiro caso, por exemplo, que eu coloquei aqui, são os casais consanguíneos, os casamentos entre primos, né? São uma demanda frequente. Isso porque, quando existe um casamento consanguíneo, existe, de fato, um aumento de risco de se ter descendentes com doenças genéticas da categoria das autossômicas recessivas. Muitos casais têm uma história reprodutiva complicada, ou eles têm sucessivos abortos espontâneos, ou eles tiveram óbitos fetais, ou eles tiveram uma criança falecida mal formada de causa desconhecida, que pode fazer suspeitar que essa ocorrência foi por causa de problemas genéticos, por exemplo, alterações cromossômicas presentes na criança ou no casal. Pessoas que são, eu coloquei aqui relativamente idosos, tá? Porque esse termo é muito subjetivo nos dias de hoje. Mas existem situações em que a reprodução numa idade um pouco mais adiantada oferece riscos. Exemplo das gestações com mulheres acima de 40 anos é reconhecida como um fator de risco para aumento de alterações cromossômicas numéricas, como, por exemplo, a síndrome de Down. Ou ainda, qualquer tipo de família em que você tem uma repetição de várias vezes da mesma doença na família, que faz com que você suspeite que a doença seja hereditária, incluindo formas de câncer que se repetem na família, que podem caracterizar, então, famílias com câncer hereditário. Mas também deve ser lembrado que o tipo de família que comparece com mais frequência aos serviços de genética e de aconselhamento genético, geralmente são os casais que já tiveram uma primeira criança afetada, por exemplo, ou com malformações diversas, ou com deficiência intelectual de causa esclarecer, ou com autismo, ou com deficiência auditiva, ou mesmo deficiência visual. Em todas esses quadros que eu estou colocando aqui, não 100% dos casos são devidos a fatores genéticos, mas muitos casos, uma fração apreciável dos casos é devida, sim, a fator genético, e a investigação genética desses casos é recomendada para que se possa explicar corretamente para a família se poderia acontecer de nascer outras crianças com esse tipo de problema, com esses tipos de problemas que eu listei aqui. Muito bem. A gente pode dividir o processo de aconselhamento genético em etapas. O fato da gente chamar o aconselhamento genético de processo já indica que não é uma consulta só, um exame só, uma sessão só. O nome processo já indica que pode ser uma sucessão de eventos, uma sucessão de atividades, e que a gente vai dividir em etapas aqui só para facilitar a descrição de como é que isso ocorre, né? Para eu poder oferecer um risco de ocorrência de uma doença genética para uma família, é muito importante que eu determine qual que é o mecanismo de herança. Para eu saber o mecanismo de herança correto, eu preciso ter um diagnóstico preciso, seguro de que doença é e de que mecanismo de herança que se trata, se é autossômico dominante, se é autossômico recessivo, se é ligado ao X, se é multifatorial. Para isso, é importante, num primeiro momento, a obtenção de uma história genética da família, de uma anamnese genética que permite que a gente desenhe uma genealogia. Muito importante levantar o histórico clínico, histórico de sinais e sintomas que o indivíduo tem, e está aqui o exame clínico, o exame físico, que é fundamental e é um atributo exclusivo de médico dentro de uma equipe que faz aconselhamento genético, porque desse exame clínico e também de uma série de análises clínicas, né, de interpretações de exames clínicos, disso é que vai surgir uma hipótese diagnóstica de qual doença genética que se trata. Para confirmar essas hipóteses diagnósticas, são muito importantes os exames complementares, que eles podem ser desde coisas simples, como exames de dosagens de metabólitos em sangue e urina,
ou exames de natureza genética, especificamente, isso que a gente pode classificar, a grosso modo, estudos cromossômicos, ou estudos moleculares ou cromossômicos e moleculares, porque realmente essas fronteiras hoje em dia já estão bem pouco definidas, né? E isso pode requerer, então, análises do tipo de material genético, como DNA, o RNA, ou estudo de proteínas. Muitas vezes, esses estudos de DNA são cruciais para definir diagnóstico de doença. Muitas vezes existe uma suspeita de um conjunto de doenças, e às vezes é um teste de DNA que acaba dizendo qual doença é exatamente dentro de um conjunto de doenças genéticas que você inicialmente teve a suspeita. Muito bem. Então, está aqui mostrando que exames genéticos são muito importantes nesse processo. Então, eu coloquei aqui um exame genético que é o mais clássico, desculpem, que é um cariótipo com bandamento G, um exame que existe desde o fim da década de 60 ao começo de 70, que permite explorar os cromossomos, as suas alterações maiores, né, de número e de forma, né, dos cromossomos, até testes muito específicos da molécula de DNA. Eu coloco aqui um gráfico de um sequenciamento de DNA pelo método de Sanger, indicando que o indivíduo tem uma alteração que leva a uma doença genética que trocou uma base aqui A do DNA trocado por um G, e isso resulta numa doença hereditária. Dentro desses exames de grande escala, como dos cromossomos e dos de sequenciamento de pequena escala, tem todo um conjunto de testes para avaliar o material genético e identificar alterações da ordem de grandeza de tamanho intermediário entre tudo isso aí. Então, a gente tem exames cromossômicos moleculares, como os arrays, aqui eu mostro um gráfico que é um array CGH, que pode mostrar duplicações e deleções do material genético num tamanho que seria invisível ao microscópio se eu fizesse um cariótipo pelo método clássico. Finalmente, digamos que na última década, o exame que tem provocado um grande impacto, uma revolução no diagnóstico das doenças genéticas, porque ele está se adaptando para abarcar, identificar quase todo tipo de alteração, é o que a gente chama de sequenciamento massivo paralelo, ou sequenciamento de nova geração. Enquanto digamos assim, das últimas 3 décadas, até o ano de 2010, os exames genéticos eram muito específicos para um ou um conjunto de doenças, o sequenciamento massivo paralelo, ele é revolucionário porque ele permite um sequenciamento simultâneo de milhões e milhares de pedacinhos do seu DNA simultaneamente. Então, aquilo que demorou 15 anos para se fazer no projeto do genoma humano, para fazer a primeira vez, pelo método clássico de sequenciamento de Sanger, né, que a gente deu 15 anos para sequenciar o genoma humano, hoje em dia se faz em poucos dias, da ordem de 2 a 3 dias, por meio do sequenciamento massivo paralelo. E esse sequenciamento, na verdade, hoje ele fornece à clínica 3 tipos de exames. Eu estou explicando esses aspectos técnicos justamente porque tem algumas questões éticas que são decorrentes direto dessa capacidade enorme de análise que o sequenciamento de nova geração tem fornecido. Por meio dessas técnicas que a gente chama de NGX, né, Next Generation Sequencing, a gente pode escolher e sequenciar um conjunto de genes. Então, eu posso, por exemplo, selecionar 120 genes relacionados a doenças neuromusculares, eu posso sequenciar 130 genes relacionados à surdez hereditária, ou então 140 genes relacionados a doenças metabólicas. Então, assim, eu posso direcionar esse sequenciamento para um conjunto de genes. Mas eu também posso fazer o exame do exoma, que seria sequenciar todos os exons de todos os genes codificadores de proteína de um indivíduo, que daria da casa de 20 mil genes, tá? Mas também é possível, com um exame um pouco mais caro, um pouco mais lento, sequenciar o genoma inteirinho de um indivíduo de ponta a ponta com finalidade de diagnóstico de doenças genéticas, né? Então, esse é o exame de ponta que nós temos, que veio para a clínica, é uma novidade que entra na clínica e aumenta o seu papel, digamos assim, de 2012 para cá, e que também tem
suas consequências em questões do uso do resultado desses exames, que vão cair nas questões éticas que nós vamos comentar hoje. Muito bem. Então, resumindo, a finalização de um diagnóstico de uma doença genética, a especificação de qual doença genética é, ela vai decorrer tanto do exame clínico feito por médico geneticista, elaboração de uma hipótese diagnóstica, como da confirmação dessa hipótese por exames laboratoriais, nos quais os exames do DNA são cruciais, e também da análise da genealogia da família, que ajuda e é muito importante para definir qual o padrão de transmissão da doença genética na família. Tendo tudo isso em vista, aí sim a gente pode conseguir fazer estimativa de risco genético. Então, eu vou dar um exemplo. Olha, eu descobri que a condição tem herança autossômica recessiva, eu vou falar que para um futuro filho desse casal, a probabilidade de acontecer a mesma doença seria 25%. Se for uma doença dominante, seria 50%, etc. Então, a gente vai lidar com riscos que são calculados em função realmente da definição do diagnóstico da doença, ou então a gente pode lançar mão de riscos observados na população e que estão na literatura sobre genética e que eu posso oferecer à família. Por exemplo, se houver um defeito numa criança, como um defeito de lábio, como o popular lábio leporino, embora eu não defina exatamente qual gene está alterado na condição, eu posso dizer que o risco para aquela família de repetir é de 4%, porque a literatura, assim, define com base em amostras avaliadas da própria população. Muito bem, agora vem o processo propriamente dito, né? Que é o mais, digamos assim, o que requer um tanto de treinamento e habilidade, que é saber comunicar riscos genéticos às famílias, saber explicar o porquê desses riscos genéticos, e isso requer habilidade em comunicação com uma população que é leiga, ter que transmitir para essa população conceitos de genética básica, para que eles consigam absorver minimamente qual que é o mecanismo de herança e a razão por trás das probabilidades que lhes são mostradas. E, finalmente, a discussão de opções e alternativas que vão perpassar desde discussão da necessidade de planejamento familiar, a necessidade de exames, por exemplo, diagnóstico pré-natal, se houver futuras gestações, ou até mesmo outras opções em termos de reprodução. Então, eu diria que os passos 3 e 4 são aqueles que requerem habilidades de comunicação e treinamento. Muito bem, agora nós vamos entrar para o que a gente está querendo conversar aqui hoje. Desde que o termo foi cunhado por volta da década de 50 e o termo se expandiu em termos do seu uso na década de 60, tudo assim que a gente percebe que se escreve sobre aconselhamento genético e o processo na sua origem está focalizado na questão de que o aconselhamento genético é essencialmente um processo não diretivo, tá? Resumindo, a gente brinca com os nossos alunos dizendo que o profissional aconselhador genético, ao contrário, que todo mundo pensa, não deve dar conselho. Ou seja, que o aconselhamento genético, ele parte da premissa de que o consulente tem que ser devidamente informado, que a ele tem que ser oferecido todo tipo de informação educativa possível para que ele faça uma escolha para a sua família que seja autônoma, que não seja uma escolha que tenha nenhum caráter coercitivo por parte do profissional que está conduzindo aconselhamento genético. Isso surge desde os princípios dessa atividade, a ênfase na bibliografia e na prática de que ele não deve ser diretivo, que em essência o processo é não diretivo. E aí eu vou tentar meditar com vocês o porquê dessa ênfase tão cedo desde o nascimento, digamos assim, do aconselhamento genético. A primeira coisa que eu acho que tem a ver com o curso nosso aqui é que isso está fortemente calcado no princípio de autonomia, de que os sujeitos têm que ser livres para fazer escolhas a respeito da sua própria vida, da sua reprodução, se vão ter filhos, se não vão ter filhos, se vão optar por um procedimento ou outro procedimento. A outra coisa também que influenciou muito esse caráter é que não podemos negar que o começo da genética do século XX
muitos pioneiros da genética, inclusive alguns da genética humana, tiveram um pezinho, passaram muito perto de ideias que nortearam movimentos eugenistas. Então, muito cedo no aconselhamento genético se procurou deixar muito claro que o processo não poderia ter o caráter coercitivo que seria a ideia dos movimentos eugenistas, e que as escolhas feitas pelos indivíduos, elas eram de cunho pessoal e não para atender ideais de uma população, mas sim para atender demandas e necessidades da sua própria família. Finalmente, a outra questão também que a gente pode meditar para explicar isso é que o aconselhamento genético, depois eu fui ler, achei isso muito interessante, nos Estados Unidos e também em outros lugares, e o que aconteceu aqui também na USP, no Brasil, ele nasce de profissionais de pesquisa em genética humana, em profissionais da academia, e muitas vezes desvinculados de uma rotina de hospitais, de uma prática médica que tem uma natureza que é de prescritiva, que está calcada na ideia de que o médico é a pessoa que melhor sabe aquilo que você deve fazer. Então, assim, quando a gente lê a respeito disso, a gente percebe claramente de que essa questão do aconselhamento genético não diretivo, ele surge para valorizar autonomias, para se divorciar de movimentos eugenistas e também para se distanciar um pouco da tradição da prática médica. Mas aí a pergunta, não diretividade é uma coisa 100%? Bom, eu diria que ele é um ideal a ser buscado, mas de vez em quando a gente escorrega e acaba tendo algumas exceções. Eu vou dizer, não deixa de ser uma prática voltada para a saúde, e às vezes o profissional que está fazendo aconselhamento, ele vai dar uma escorregada no sentido de, às vezes, realmente recomendar alguma coisa que deva ser feita, que é para o bem da saúde do paciente ou da sua família. Então, ele meio que se mistura, às vezes, a recomendações médicas e de saúde. Eu vou dar um exemplo que vem da minha prática pessoal. Eu trabalho com indivíduos com surdez, e embora o alvo das conversas seja a hereditariedade da surdez, é comum que na conversa surjam coisas, por exemplo, seu filho está se adaptando bem na escola, ele está acompanhando bem essa questão da audição, e pode vir uma afirmação como vem, ele não está querendo usar a prótese, não está querendo usar o aparelho, ou então, olha, o aparelho não está bom, então ele não está usando mais, ou então, olha, ele fez implante coclear, mas ele não quer usar, o equipamento quebrou, ou então, olha, o aparelho não está mais bom. Eu vou falar daquilo que eu entendo, mas já fui diretiva no sentido de dizer, olha, por favor, retorne ao serviço de saúde que ele colocou essa prótese, ou retorne ao serviço do implante, por favor, faça a manutenção desse equipamento, por favor, não abandone as consultas, porque é muito importante para o seu filho essa estimulação que vem dos equipamentos, da prótese e do implante coclear. Então, assim, às vezes a gente escorrega por diretivo, ou então pode acontecer a situação de que o paciente vem, que ouviu dizer que um certo exame é muito importante para ele, e que venha dizer que quer fazer um determinado tipo de exame, enquanto que o geneticista que está conduzindo o processo sabe que aquele não é o melhor exame, e que não é aquele exame que vai resolver o caso. Então, às vezes, a gente vai dizer, olha, não vamos fazer esse exame, eu não acho que esse exame deva ser feito, né? Mas eu acho que isso é diferente digamos assim, do ideal, que é preservar a autonomia das famílias nas decisões que elas tomam a partir do momento que essa informação sobre aconselhamento genético é passada para elas. Muito bem. Se alguém tiver algum protesto ou comunicação... João, você está me ouvindo bem? Tá ótimo, Regina. Tá bom, nenhum problema, né? Então tá bom. Uma das coisas que a prática da gente mostra, e a literatura também comenta, é que, embora uma probabilidade, um risco genético, teoricamente seja um número que tem uma objetividade, olha, a probabilidade de nascer criança com doença é 25%, é 13%, é 50%, a experiência e a literatura mostram de que como isso é recebido e que como isso é percebido pelas famílias varia, ou seja, existem muitos fatores subjetivos por trás desses números, né?
E algumas coisas eu vou colocar aqui. A primeira coisa é a questão da percepção do que é uma deficiência, ou qual é a gravidade da deficiência. A gente percebe que isso tem um impacto muito grande. Então, eu, pela minha experiência, eu sei que a deficiência auditiva, de um modo geral, ela é percebida como algo de menor gravidade do que outros tipos de ocorrências, tá? Então, isso é uma coisa que a gente percebe no dia a dia, mas também isso varia muito de família para família. E outra coisa que a gente tem que pensar é que algumas pessoas, alguns grupos de pessoas, podem não considerar uma característica como deficiência. Isso acontece no que eu trabalho, que é a surdez. A comunidade surda não enxerga a surdez como deficiência, mas como um atributo cultural. E logo eu já recebi casais de surdos em situação de exame genético, em que eles disseram claramente: quero fazer um exame genético para saber a causa do meu problema auditivo, mas não estou nem um pouco interessado na probabilidade dos meus filhos serem ou não surdos, porque para mim não tem problema algum se eles vierem a ser surdos. Tá? Então, isso é muito claro aqui, então, que existe uma subjetividade nisso, pode não haver percepção da característica como sendo deficiência, e isso tem que ser respeitado, isso tem que ser tratado com cautela, né? A outra coisa também tem a ver com a percepção sobre a gravidade da doença. A gente percebe que riscos do menor número em relação a certas doenças são mais assustadores em função da gravidade da doença, da probabilidade da doença tirar a vida de uma criança numa idade muito precoce. Isso tem um profundo impacto. Outra coisa que a gente percebe também é que a percepção do risco varia muito com a experiência prévia do consulente com a doença na família. Quão próximo já nasceram pessoas com a mesma doença? Então, você percebe que o indivíduo que teve um irmão que faleceu com distrofia muscular de Duchenne, ele tem uma percepção do risco diferente do quem tem um parente distante com a mesma condição. Daí vem o desafio do aconselhamento genético em casos de consanguinidade. Esse eu particularmente acho dos mais difíceis e abstratos, porque a gente fala de riscos, muitas vezes, para casais que nunca tiveram filhos e nunca tiveram criança com doença. E o leque de doenças genéticas que pode nascer do casal consanguíneo é extremamente variado. Então, o casal não tem uma percepção objetiva de que tipo de doença que pode ocorrer. Então, a gente percebe que isso influencia também a capacidade de compreensão do risco. E também varia com a expectativa prévia sobre o risco. Eu já tive situações em que a pessoa disse: olha, eu achei que esse risco é baixo. Eu disse: eu achava que o risco da doença genética acontecer de novo era 100%. Então, se fala em 25%, aparentemente 25% é pouco, né? Então, todos esses fatores influenciam muito a maneira como as pessoas recebem essas probabilidades, esses riscos, né? Muito bem, eu vou falar dos principais pepinos agora. Eu acho que um dos desafios éticos que surgiu primeiro, e é um paradigma para um monte de problemas e discussões que a gente tem nos dias de hoje, é o fato de que a gente tem testes genéticos disponíveis, abundantes, alguns deles até relativamente baratos, mas que esses testes, eles podem diagnosticar não doenças que já estão presentes nas pessoas, mas doenças que vão vir numa idade mais madura, vão vir mais tardiamente na vida das pessoas. Esse é um problema bem complicado, eu gostaria de discutir um pouco mais sobre isso. E o paradigma para esse tipo de discussão é a doença de Huntington. A doença de Huntington, que talvez alguns tenham ouvido falar, é uma doença de cunho neurodegenerativo, progressivo, os indivíduos, eles começam a desenvolver movimentos incontroláveis, são chamados os movimentos coreicos, a doença é progressiva, pode culminar com demência, enfim, é um quadro que pode ser devastador. É uma doença de herança autossômica dominante e, quando o indivíduo é afetado, ele tem 50% de chance de passar o gene alterado para os seus descendentes.
Só que, muitas vezes, esse indivíduo desenvolve a doença numa idade adulta, 40, 50 anos de idade, ele já tem filhos com essa probabilidade de 50% ter dado a doença. Muito bem. O que é desafiador na doença de Huntington e em várias outras de natureza neurodegenerativa e progressiva? É que a grande maioria delas não tem um tratamento. E o que é questionado fortemente é a necessidade ou a utilidade de se fazer um teste genético nesses indivíduos, por exemplo, com 50% de risco de ter a doença, ainda na juventude, por exemplo, 15 ou 20 anos antes dessa doença se manifestar. Se a minha memória me fala bem, eu tenho a impressão que tem algumas travessuras do Dr. House relacionadas a essa doença em alguns capítulos. Depois a gente pode tentar lembrar, já faz tempo que eu vi. Mas, se não me engano, uma das médicas que o ajudava era filha de paciente com doença de Huntington, e esse dilema foi colocado lá no filme. Muito bem, então, o que acontece aqui? Você tem um indivíduo jovem, com 20 e poucos anos, que, por um lado, teme ter dado a mesma alteração genética que vai causar essa doença progressiva, e então ele pode pensar, por um lado, olha, não tem nenhuma utilidade eu saber disso agora, pode ser profundamente, pode causar tristeza, pode causar ansiedade, depressão, saber que vou manifestar uma doença dessa daqui a 20 e poucos anos. Por outro lado, esse indivíduo também tem interesse em se reproduzir. E, de repente, ele pode pensar assim, eu não gostaria de passar para os meus descendentes essa alteração genética. Então, é realmente um dilema na vida desses indivíduos, a decisão sobre fazer ou não o teste. Nesse tipo de condição, praticamente todas as sociedades científicas e genéticas que eu tenho conhecimento, fortemente desaconselham o teste de indivíduos, de crianças ou indivíduos muito jovens. Por quê? Porque qual a expectativa? É que o indivíduo chegue à maturidade, que ele seja devidamente informado e que ele faça uma decisão independente, autônoma e muito consciente sobre ser testado ou não testado, e que ele venha a pesar todos os prós e contras de fazer um teste genético dessa natureza. Então, é muito importante que ele faça essa decisão apoiado por um bom serviço de genética, de aconselhamento genético, no qual ele encontre todas as informações que ele precisa e que também que ele possa, idealmente, contar com suporte psicológico para tomar essa decisão e, se for fazer o teste, um suporte psicológico, qualquer que seja o resultado desse teste. Né? Então, para muitas doenças de manifestação tardia, é quase que um consenso que os testes genéticos devem ser evitados na infância, porque o indivíduo ainda não tem a capacidade de tomar uma decisão com maturidade, e que outras doenças de manifestação tardia também não devam ser testadas em pessoas muito jovens. Um pouco diferente, porém com similaridade, a gente pode conversar sobre testes genéticos relacionados ao câncer hereditário. Muito bem, talvez alguns de vocês já saibam, mas muitas formas de câncer são isoladas, são esporádicas na família, mas dentro de cada grupo de doenças do câncer, às vezes existe uma fração de casos, uma fração que não é necessariamente majoritária, que é devido realmente a alterações genéticas hereditárias, ou seja, mutações germinativas, que estão segregando na família e conferindo aos membros da família uma predisposição alta de desenvolver câncer. Eu vou dar um exemplo, câncer de mama, né? Então, por exemplo, muitas formas de câncer de mama, elas são isoladas, são esporádicas, elas vão acontecendo ao acaso nas famílias, mas a gente sabe que em 10% dos casos, as pacientes têm uma forte história familiar de câncer de mama, repete 2, 3 vezes na família. E esta é uma indicação de procurar um serviço de oncogenética, ou seja, um serviço de aconselhamento genético relacionado ao câncer. Também aqui a decisão fazer ou não um teste genético para um certo tipo de câncer também não é fácil. A gente pode aqui discutir se saber muito tempo antes talvez mude
a maneira com que o indivíduo vai fazer o acompanhamento, ou a prevenção desse câncer, embora não vá ter exatamente um tratamento. Mas também a gente tem que levar em conta a questão psicológica, de saber com certeza de que você herdou uma alteração hereditária que te dá uma probabilidade, por exemplo, de 70%, 80% de ter câncer de mama. Eu acho que esse tipo de dilema aqui, ele foi muito discutido na imprensa, quando Angelina Jolie, quando se detectou que ela tinha uma alteração genética no gene BRCA1, que lhe conferia alto risco de câncer de mama, e que ela tinha uma história familiar realmente consistente com isso, ela optou por fazer a mastectomia bilateral preventiva. Isso foi comentado no mundo todo. Eu não lembro que ano foi isso, vocês desculpem não ter tido tempo para buscar isso, mas isso aqui teve efeitos dos mais diversos. Causa um pouco de choque você pensar em uma mulher remover as mamas preventivamente, com base num teste genético, mas eu achei aqui um site, que é uma clínica que trabalha na prevenção do câncer de mama, e coloca que esse fato criou um impacto positivo, no sentido que as mulheres procuraram com mais frequência fazer a prevenção do câncer de mama depois do evento Angelina Jolie, que isso teve um certo papel educativo na sociedade, embora eu tenho certeza que todas as mulheres que estão aqui nos assistindo estão aqui meditando se fariam ou não, tomariam a mesma decisão que a Angelina Jolie tomou. Eu vou confessar para vocês, tá? Vou falar minha opinião pessoal, que não deveria. Quando ela fez isso, eu confesso que eu fiquei muito chocada. Eu achei que talvez fosse uma decisão radical e prematura. Só que já se passaram muitos anos e eu estou mais velha. E eu vou ser bem sincera, à medida que a gente vai ficando mais velha, o medo do câncer aumenta. Então, eu diria que hoje eu entendo melhor a decisão da Angelina Jolie do que eu entenderia há 10 anos atrás. Então, como vocês podem ver, a percepção do risco, as decisões são pessoais, são subjetivas, mas eu acho que o mais importante que é destacar aqui é que ninguém obrigou a Angelina Jolie a tomar essa decisão, que essa decisão foi tomada com uma série de informações, uma série de etapas, para que ela chegasse à conclusão de que isso era realmente o melhor para ela. Muito bem. Outro assunto quente, que tem a ver com a capacidade enorme dos exames de sequenciamento de nova geração. O sequenciamento do exoma, que está ficando mais popular, está tendo uma aplicação maior na clínica. É o seguinte, o indivíduo procura um serviço de genética com suspeita de uma doença ou de um conjunto de doenças. Então, vamos imaginar que ele procurou um serviço de genética porque ele tem uma doença muscular. Ele suspeita de uma doença de natureza neuromuscular. Aí é solicitado a ele que ele faça o exame do exoma, porque lá está incluída a análise de centenas de genes relacionados a doenças neuromusculares que podem permitir que se feche o diagnóstico de qual doença que ele tem, vai lhe dar uma devida orientação genética. No entanto, se você sequenciar o seu exoma, tem várias coisas lá, inclusive uma série de genes de predisposição a câncer, como, por exemplo, o BRCA1, BRCA2, aqui da história da Angelina Jolie. E esses genes, em teoria, podem ser facilmente analisados pelo especialista, e ele pode identificar variações genéticas que aumentam enormemente o risco do indivíduo desenvolver, por exemplo, uma doença cardíaca ou câncer. Isto tem gerado controvérsias e enfoques muito diversos em sociedades científicas no mundo. Por exemplo, o American College of Medical Genetics, ou seja, o Colégio Americano de Genética Médica, ele estabeleceu uma série de documentos importantes que foram muito bacanas na prática da interpretação dos exames genéticos, dando orientações, critérios para se interpretar o significado de variantes, mas também esse mesmo colégio
faz a recomendação de que quando o exame do exoma, o sequenciamento de nova geração, é usado na clínica para se pesquisar uma doença genética, que a clínica, que o serviço deve reportar variantes consideradas com alto potencial patogênicas, ou seja, que podem causar doença genética, em 62 genes acionáveis. Quem seriam esses genes acionáveis? Basicamente, são genes que, quando alterados, levariam uma susceptibilidade bem elevada ao câncer, ou então de doenças genéticas que exibem alguns fenótipos cardíacos que deveriam requerer algum acompanhamento cardiológico mais atento. Daí serem acionáveis, ou seja, genes pelos quais você, sabendo a informação de que você tem uma variante, alguma ação na área da saúde poderia ser tomada. Já por outro lado, a Sociedade Europeia, European Society de Genética Humana, tem feito declarações em que é a opinião dessa sociedade de que essas variantes não devem ser reportadas, que quem analisa o sequenciamento completo do exoma do genoma de alguém deve se ater a olhar a doença ou conjunto de doenças pelas quais se fez o exame, e não se sair espiando em outros genes, procurando por outras coisas. Então, que a clínica em si não teria nenhuma obrigação de sair dizendo, de reportar os achados nesses genes acionáveis, exceto em condições muito excepcionais. Então, vocês podem ver uma grande sociedade norte-americana indicando a favor de uma coisa e uma europeia com um ponto de vista muito diferente. Muito bem. Eu, só para tirar um exemplo disso aí, eu coloquei aqui uma espécie de protesto, de declaração da sociedade europeia, fazendo críticas severas à política do American College of Medical Genetics de que teríamos que reportar. Ou seja, que o paciente tem que, quer dizer, que o profissional tem responsabilidades com o interesse tanto do paciente, que não pode ter previsto para si um certo achado, ele não estava esperando aquele achado, né? E aí, realmente, o assunto é extremamente controvertido. Muito bem, outro assunto complicado é que esses testes genéticos já estão chegando direto ao consumidor. Pois bem, o que é um teste direto ao consumidor? Vocês todos já devem saber que existem certos portais, serviços na internet, para os quais você manda o seu material genético, paga e recebe resultados de genótipos, né? Que podem prever coisas a respeito do indivíduo. A primeira empresa que ficou mais famosa por isso é a 23andMe, americana. A 23andMe, ela começa promovendo testes genéticos que eu chamaria de recreativos e inocentes. Por exemplo, se a sua urina vai cheirar aspargo depois que você comeu aspargo, se você sente o sabor amargo de uma determinada substância e coisas assim, e também oferecendo testes relacionados à ancestralidade. Só que, mais recentemente, o FDA, né, que é o Food and Drug Administration, que é o órgão regulatório dos Estados Unidos, num primeiro momento, pede para eles descontinuarem o oferecimento de testes genéticos relacionados a doenças genéticas. Mais recentemente, de 2017 para cá, eles tiveram autorização para comercializar testes genéticos relacionados com doença de Alzheimer, Parkinson e outras doenças genéticas. Essa daqui é metabólica, doença de Gaucher. E aqui em 2018 também podem fornecer testes genéticos relacionados aos genes BRCA1 e BRCA2 do câncer de mama. Bom, tudo isso no seu celular, tá? Eu tenho um colega geneticista que pagou por esse serviço e mostrou para mim como que vem num aplicativo da empresa os resultados desses testes genéticos no seu celular, na ausência de qualquer tipo de apoio profissional, ou seja, nem médico, nem profissional de saúde, nem aconselhador genético está acompanhando essa pessoa no momento que ela recebe, por exemplo, uma notícia de que ela tem
uma alteração genética que lhe confere um risco muito alto de ter câncer de mama, usando como exemplo. Então, eu diria que é altamente discutível, que é um desafio ético, não do aconselhamento genético, mas que certas coisas estão acontecendo completamente dissociadas de aconselhamento genético. Bom, finalmente, eu não vou tentar não falar muito, mas é difícil, porque eu falo pelos cotovelos. João, vocês estão me ouvindo bem? Ouvimos sim, Regina. Tá, nenhum problema, né? Então tá bom. Eu acho que os assuntos mais, assim, delicados de se tratar na prática do aconselhamento genético que diz respeito a qualquer doença hereditária tem a ver tanto com o diagnóstico pré-natal e o diagnóstico pré-implantação de embriões, ou seja, testes genéticos feitos durante a gestação ou previamente a implantação de um embrião. Muito bem, então eu vou definir o que é diagnóstico pré-natal, porque eu acho que é importante ter elementos para dar opinião depois. Um exame pré-natal, o exame do feto, né, antes do nascimento, ele tem alguns objetivos, né? Eles devem ser recomendados, né, preferencialmente a famílias em risco, com os seguintes objetivos: detectar defeitos genéticos numa criança, na gestação. Ele pode ter diversos desfechos. Se o resultado é normal, isso traz conforto para a família em saber que o feto em questão não carrega a alteração genética que se suspeitava. Se o resultado é positivo, ou seja, revela que o feto é afetado, pode ser afetado por doença genética, por alteração genética, isso pode trazer um preparo psicológico à família sobre a criança que vem nascer, eventualmente um preparo clínico. Infelizmente, são pouquíssimas as condições genéticas tratáveis. Poucos defeitos congênitos foram tratados intraútero, alguns são imediatamente corrigidos após o nascimento cirurgicamente. Mas, infelizmente, invariavelmente, uma porcentagem muito alta das doenças hereditárias não são tratáveis após o nascimento. Outra possibilidade é a questão de considerar a interrupção de gestação de feto que é afetado por uma doença genética muito grave, que no nosso país é considerado ilegal. Muito bem, a gente tem vários métodos de diagnóstico pré-natal. O menos invasivo, talvez muitas das mamães aqui nunca tinham pensado nisso, é a ultrassonografia que a gente faz de rotina, né? Ela permite a visualização direta de uma série de malformações fetais e ela serve de apoio para a coleta de outros exames de diagnóstico pré-natal. Mas uma simples ultrassonografia pode revelar, por exemplo, situações como é o caso da anencefalia, ou aqui no exemplo, acrania, pode revelar defeitos de fechamento de tubo neural, pode revelar doenças genéticas de ósseas, formas de nanismo, quer dizer, muitos defeitos genéticos podem ser vistos por uma simples ultrassonografia. Outros métodos, como, por exemplo, são chamados de invasivos porque requerem coleta de amostras, tá? Então, o mais difundido é a coleta de amostra da vilosidade coriônica, que é um tecido todo ramificado do trofoblasto, que é a camada externa, né, do embrião, e esse tecido é aspirado, esse tecido ramificado. A indicação é que o exame seja feito de 10ª a 12ª semana da idade gestacional, pode ser coletado via transcervical, mas pode ser também por uma agulha que penetra no abdômen materno, e é um material que pode ser usado para estudo cromossômico, para extração de DNA, para qualquer tipo de detecção de doença hereditária que se possa avaliar no DNA, ou estudos bioquímicos. Estima-se que acarreta um aumento de risco de perda gestacional. Outro tipo de exame é a amniocentese, é um exame que acontece, quando ele acontece mais tarde na gestação, e ele se trata, na verdade, de obtenção de amostra do líquido amniótico por meio da inserção de uma agulha. E o material pode ser usado para extração de DNA, para estudos bioquímicos do líquido amniótico e também para estudos cromossômicos ou cromossômicos moleculares. De um modo geral,
amostra de velocidade coriônica e amniocentese são indicados quando o risco de doença genética a ser testada é superior ao aumento de risco da perda da gestação por conta do próprio exame. Então, não são exames definitivamente rotineiros, mas são reservados para casos em que suspeita-se de um risco genético que justifique a realização do exame invasível. Mas aí nós temos uma questão que a gente pode bater papo depois na hora das perguntas, é que no Brasil a interrupção de gestação só é permitida em caso de estupro, em caso de risco de vida materna e algumas liminares, né, que foram concedidas para interrupção da anencefalia somente. As demais malformações ou alterações, nós não temos permissão oficial, digamos assim, para interrupção da gestação, e isso é um problema a ser compartilhado com os consulentes. Então, quando se conversa com os consulentes sobre a possibilidade de diagnóstico pré-natal desses tipos, deve-se conversar, obviamente, com todo o respeito às convicções religiosas, etc., do casal, em função das demandas desse casal, a possibilidade ou a impossibilidade de interrupção de gestação, e se for essa a escolha de uma família, realmente todas as complicações do fato de que isso vai acontecer no nosso país de uma forma que é clandestina, ao contrário de muitos outros países do mundo, em que interrupção de gestação é permitida e que isso não seria uma complicação. Finalmente, eu queria falar sobre um exame que é muito importante, que está chegando para ficar, ainda é caro, ainda é restrito a um conjunto de situações, está longe de ser algo trivial, mas que já chegou ao Brasil, deve aumentar a sua disponibilidade nos anos futuros, que é o diagnóstico pré-implantacional. Basicamente, significa, na fertilização assistida, quando você tem embriões recém-fecundados, você rouba uma célula, né, do blastocisto, e você usa esta única célula para fazer um diagnóstico genético molecular. Então, você usa essa única célula do embrião e consegue detectar, por exemplo, se ele é portador de uma variante genética que causa uma doença hereditária nessa família. Com essa possibilidade, um casal que se submete à fertilização assistida, ele pode escolher embriões para implantação, e nessa escolha seriam selecionados embriões que foram testados como não carregando as alterações genéticas que estão para a família. Embora possa parecer um pouco, a gente pode conversar também isso daqui a pouco, parece um pouco estranho pensar em escolher os embriões para implantação, eu acho que precisa colocar-se que normalmente na fertilização assistida, um número muito maior de embriões é produzidos do que o devidamente implantado, né? Que realmente na fertilização assistida, para garantir o sucesso, se produz um número excedente de embriões e alguns são implantados. E que esse excedente era uma questão delicada, ou seja, os casais podem manter os seus embriões congelados por muito tempo nas clínicas, e podem escolher no futuro implantar esses embriões que estão congelados há muito tempo. E até muito pouco tempo atrás, até bem pouco tempo atrás, o descarte dos embriões excedentes era proibido. No entretanto, resoluções recentes do Conselho Federal de Medicina, elas dispõem sobre o destino de embriões congelados há mais de 3 anos, dizendo que os excedentes de embriões, eles podem ser descartados se os pacientes assim decidirem. Então, embora eu não esteja querendo dizer que nada dessas decisões sejam simples, mas entre interrupção de gestação de um feto mal formado com doença genética e uma escolha de embriões e uma implantação de um número menor de embriões num processo de fertilização assistida, a mim parece que esse segundo processo, ele é mais
tranquilo para as famílias, menos traumático do que se chegar a considerar a possibilidade de interromper uma gestação de um feto com doença, né? Infelizmente, todos esses procedimentos, em especial o diagnóstico pré-implantatório, ele é um procedimento caro, porque ele compreende tanto os custos da fertilização assistida, como o custo do teste genético dos embriões. E, excetuando-se por poucos hospitais no país que fazem procedimentos, por exemplo, de diagnóstico pré-natal dentro de um contexto de hospital público e do SUS, realmente a maior parte dos pacientes que recorrem a esses recursos os fazem no sistema particular e o custo realmente é elevado. Tá? Muito bem, eu vou parar por aqui, porque o que eu falei já dá pano para manga para a gente conversar um montão, e eu tenho certeza que muita gente deve estar querendo fazer colocações e perguntar coisas e curiosidades. Eu estou super às ordens para a gente tocar em frente